Bem, então, falando do petróleo em si, né? Presta atenção. Ele é formado pelo acúmulo de restos de seres vivos cobertos por sedimentos há milhões de anos. Ok? Então, o petróleo, né, essa fonte aí, ele não é de uma hora para outra. Beleza? Ele leva alguns milhões e milhões de anos. A pressão das camadas de sedimento sobre a matéria orgânica e o calor promove as transformações que formam o petróleo. Beleza? Por quê? A gente viu o processo de formação de fóssil, né? Tem uma condição exata, tal, o processo de sedimentação guarda ele, conserva. Se não houver essa conservação, aí a chance de que aquela matéria orgânica vire petróleo, entendeu? Porque daí vai estar um intemperismo puro lá dentro batendo nele, com calor, pressão, uma série de coisas para formar aí o nosso petróleozinho, tá bom? É nessa pegada aí que a gente vê. Então aqui para vocês verem, né, alguns bichinhos morreram, né, precipitaram no fundo pela sedimentação de outras substâncias, parte do solo, foram se densificando até ter sido formado lá a sua camada, né, a sua parte, sua região, aonde tem o seu petróleo ali, tá bom? Então vamos entender, ó. Atualmente, o petróleo é o combustível fóssil mais utilizado comercialmente, né? Cara, petróleo, velho, combustível, entendeu? A gasolina do carro, em resumo. E plástico, fabricação de plástico vem muito do petróleo, tá? Com ele são produzidos gasolina, óleo diesel, querosene, o gás liquefeito de petróleo, GLP, ou o gás de cozinha, né? E como eu falei, dentro da química tem o processo que a gente utiliza petróleo também para fazer plástico, tá? Também serve de matéria-prima para a produção de plásticos, pneus, borrachas, entre outros dessa classe. Lembra que eu comentei da parafina de vela, tá? E do piche para fazer asfalto. Ao longo dos processos de exploração, refino, transporte e distribuição do petróleo, é possível ocorrer vazamentos que causam graves problemas ambientais e prejudicam diversas espécies de seres vivos, como aves, marinhas e peixes e tal, porque se torna uma substância que ela não tem muita interação, vamos falar assim, bioativa com a fauna, a flora, os animais, a natureza como um todo, entendeu? Então, como ele não tem essa interação, ele acaba sendo prejudicial, tá? É nessa pegada aí que a gente tem que entender. Além disso, a queima de combustíveis à base de petróleo, assim como acontece com o carvão mineral, libera gases poluentes, né? O principal aí que libera na situação é o CO2, o gás carbônico, tá bom? Em alguns casos libera o SO2, o dióxido de enxofre, tá? O dióxido de enxofre é um gás tóxico também e ele piora um pouco mais nossa situação porque ele é um precursor da chuva ácida, ok? Vamos lá, a outra fonte aí, né, é o gás natural. É um gás inodoro e incolor, formado pela mistura de derivados de combustíveis fósseis, principalmente o petróleo. Beleza. É muito utilizado como combustível em indústrias, fogões, fornos, aquecedores e automóveis. Seu uso está em expansão no Brasil, né? Principalmente na região norte, na cidade como um todo, a galera. Norte e Nordeste, perdão. A galera está construindo tubulações para passar esse gás natural pela cidade inteira, para distribuir pela cidade inteira, tá? A extração de gás natural e petróleo pode ser feita em solo, mas no Brasil, grande parte das plataformas encontram-se no mar, as mais atuais, tá, gente? Isso aí de 2005 para cá, com a história do pré-sal, o petróleo do pré-sal lá no mar e tudo mais, tá? Então, no Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal até brinca, saiu até filme, né? Antigo isso, mas saiu.
da galera extraindo no quintal de casa o petróleo. Você fazia um furo e jorrava petróleo assim, né? Então aqui o caso do Brasil, em alto mar, você tem a plataforma, né? E daí essa plataforma faz um furo muito comprido, muito extenso, até chegar lá embaixo, ó, e fazer a extração do petróleo e do gás natural. Gente, como é gás, ele vai estar acima do petróleo, tá? Porque o petróleo é mais pesadinho, ele fica abaixo, tá bom? Vamos lá. Entender também recursos renováveis e não renováveis. Você tem alguma ideia do que seria isso? Como é que eu consigo analisar algum recurso e identificar se ele é renovável ou não? Vamos ver. Todos os recursos naturais que utilizamos no cotidiano são classificados nessas duas situações, em renováveis ou não, tá? Recursos renováveis são recursos naturais que podem ser rapidamente repostos pela natureza. Então, opa, quer dizer que ela consegue se repor naturalmente. Ok. Olha lá, a água e as plantas são exemplos de recursos naturais renováveis, né? Vocês já estudaram o ciclo da água, né? E depois que você toma ou coisa assim, ela é expelida e ela faz todo um ciclo e ela volta, quem sabe daqui a alguns anos, ou a água que você for tomar o ano que vem foi água que você já tomou algum dia. É doido pensar isso, mas é essa lógica aí da questão do renovável, tá? Embora a velocidade de renovação desses recursos seja relativamente alta, sua reposição pode ser comprometida pela degradação do meio ambiente, né? Então, eu dei esse exemplo da água que você tomou, pode ser a mesma água que você vai tomar daqui a uns 10 anos. Beleza. Ou no ano que vem. Só que pode não ser a mesma quantidade, pela questão da poluição, desmatamento, a destruição do planeta que o ser humano causa mesmo. Meio que assim, ó, hoje você tomou 1 litro de água. Amanhã, se for essa mesma água, não vai ser mais 1 litro, vai ser 800 ml, vai ser meio litro, entendeu? Por conta da questão da poluição. A poluição dos rios, o desmatamento, contaminação do solo são esses precursores aí que dificultam a nossa vida e prejudicam o meio ambiente, né? E os recursos não renováveis? Aí são recursos naturais que, ao serem retirados do ambiente, são consumidos muito mais rapidamente do que a natureza é capaz de repor. Então, cuidado! Não é que recursos não renováveis a natureza não repõe. Ela repõe, só que não num ritmo em que você consiga usufruir. Quem é que pode usufruir de novo desse processo, por exemplo? Os netos dos seus netos, por exemplo, daqui a umas 10 gerações. Pode ser que seja utilizado novamente essa fonte, entendeu? Essa lógica aí do recurso não renovável. Então, se os padrões de consumo atuais não forem revistos, com o tempo esses recursos vão acabar. Beleza. Né? É o caso do carvão mineral, o gás natural, o petróleo, que demoram milhões de anos para se formar, né? É bem nítido isso. O petróleo levou milhões de anos para ser formado aquele líquido e a gente utilizar. E se a gente continuar utilizando nessa escala, nesse nível, que cada ano a tendência é aumentar cada vez mais e mais o consumo, não vai dar tempo da natureza, do planeta se respirar, se reestruturar para formar mais petróleo, entendeu? Que a gente está comendo cada vez mais e mais a litosfera, utilizando cada vez mais e mais, e não está dando tempo desse processo de sedimentação, né? E todo o processo que acontece lá dentro, beleza? Com base nessas definições e considerando a quantidade de energia gasta para manter nosso padrão de vida, alguns dos grandes desafios do século XXI são reduzir o consumo energético e buscar alternativas que minimizem os impactos ambientais da atividade humana na natureza, né? Beleza? E aí, que tipos de alternativas nós poderíamos ter? O que você pensa aí? O que você imagina, meu fiote? O que você acha? Vamos ver. Fontes de energia renováveis. Essa é a nossa alternativa, né? A grande busca do século XXI, tá?
Uma das alternativas para reduzir o consumo de recursos não renováveis é priorizar o consumo de fontes de energias renováveis, como os rios, o sol, os ventos e a matéria orgânica. Vamos trabalhar cada uma delas. Embora não sejam ilimitados, se utilizados de maneira consciente, esses recursos podem gerar energia de diferentes formas. Vamos lá. Utilizando a água, nós temos o tipo de energia vindo das hidrelétricas, tá? Que é a fonte de energia elétrica mais usada no Brasil, porque nós temos muitos e muitos rios e com uma estrutura dinâmica, hidrodinâmica favorável a construir essas hidrelétricas para gerar energia, tá? Graças ao relevo e à grande quantidade de rios. Tá. Nas hidrelétricas, a água precisa ser represada em grandes lagos para que sua queda movimente as turbinas, gerando energia elétrica. Isso aqui é legal de fazer, dá até para fazer um experimentozinho bem bacana em sala, tá? Para representar como funciona uma hidrelétrica. Beleza? Olha aqui. Essa aqui, ó, presta atenção, é a de Foz do Iguaçu. Aqui em cima é a água, tá? E daí você abre alguns momentos as comportas, a água vai descer aqui por dentro e vai sair aqui embaixo. Enquanto ela desce aqui, ó, ela vai girar algumas turbinas. E essa turbina girando vai gerar energia que aqui você está usando, por exemplo, para assistir o vídeo. Capricha? Vamos lá, o outro é energia solar, né? Nos últimos anos ela tem sido mais forte, sido bastante aplicada aí, né? E ela é obtida por meio de placas metálicas que captam a energia do sol, radiação solar, e a transformam em energia elétrica. Aqui, as famosas placas ou painéis solares, né? Olha só que bonitinho, ó. Capiche? Né? Beleza? E energia eólica, ou energia do vento, é produzida por meio de hélices de turbinas gigantes movidas pelos ventos. Gente, o processo da hidrelétrica e da eólica é a mesma, é mover uma turbina. Só que a hidrelétrica, quem move a turbina é a água, na eólica quem move é o vento. Por exemplo, Brasília venta bastante, né? Então é um território muito favorável a construir sítios para energia eólica, tá? É bem legal. São indicadas para regiões onde há ventos constantes, como em alguns estados do Nordeste também, né? É considerada uma das formas mais limpas de obtenção de energia, embora cause problemas como a poluição visual e sonora, porque faz um pouquinho de barulho essas turbinas da eólica, tá? Visual nem tanto, gente. Aí vai de pessoa para pessoa. Pessoalmente eu acho bonito, porque é assim, ó. Você tem um terreno, né, onde um campo de futebol, por exemplo. Ali dá para botar umas 6 turbinas, mais ou menos. E o que é legal? Você não vai gastar, não vai poluir nada, ou o mínimo possível. Porque é o vento que vai mover aquela turbina. Então não tem nada de poluição nessa fase. E o mais legal, o campo onde estão as turbinas e tudo, você pode reaproveitar, você pode plantar coisas lá, cultivar coisas lá. Então você consegue aproveitar, extrair o máximo possível do solo também na região, né? Então assim, essa questão do visual há controvérsias, vai da opinião de cada um. Eu acho bonito, eu não digo que a poluição visual, tá? Aí sim, né, a morte de aves que passam por perto das pás. Só que, gente, não vão. Aqui exagerou um pouquinho, tá? Não vamos pensar que a hélice fica girando que nem a de um avião, não. Isso é absurdo. Ela gira, parece uma coisa gigante, assim, um monstrão em câmera lenta, tá? Ela não é absurdamente rápida, não. Beleza? Tem alguns animaizinhos que morrem e tal, mas é o mínimo, tá, gente? Nem é quase um processo natural, tá bom? Então tá aqui, ó, as turbinazinhas, ó, como elas são. E como eu falei, elas não giram rápido. Então, se elas girassem rápido, aí sim, o índice de morte de aves seria absurdo. Mas ela não gira rápido, gente. É bem de boa. Parece pequeno, tá, gente? Mas isso aqui, ó, é maior que um prédio, a altura desse negócio, tá? Beleza? Como eu falei, ó,
E eu não vejo como poluição visual, não. A ideia da poluição visual, para quem não sabe, é ficar feio aos olhos ou estragar a paisagem. Cara, eu estou vendo aqui, ó, tá conservando o meio ambiente específico aqui, ó, lá do Nordeste, né? Não vejo nada demais, não. Energia de biomassa. Lembra que ele falou que a quarta matéria seria de matéria orgânica, né? É obtido por meio da queima de matéria orgânica, como troncos, o bagaço de cana, de açúcar, lixo. Embora seja considerada uma fonte de energia limpa, a queima desses produtos libera gases poluentes. Então, de todos os 4 meios, né, ele é o menos limpo, é o que mais suja dos 4, vamos falar assim. Porque você vai queimar, vai liberar aquele gás carbônico, dióxido de carbono, CO2, tá? É um probleminha. Mas dá para usar, né? Por exemplo, fazendas com fabricação de cana-de-açúcar e tal. Depois que você extrai para fazer a cachaça, fazer o açúcar e tal, sobra esse bagaço. Você pode ou reaproveitar para alimentação de gado, e o que sobrar do que sobrar, você pode fazer esse processo de energia de biomassa para sua própria fazenda, gerar energia para sua própria fazenda também, né? Que é essa questão, em vez de jogar fora, porque tem uma parte do máximo lá que não dá mais para usar nem para dar comida para os gados. Então queima para gerar sua energia elétrica lá. Beleza? É bem bacana sim, tá? Então, você deve estar se perguntando, você consegue produzir energia elétrica em casa? Sim, tá? O governo e a galera dele e a SEB aqui em Brasília vai me caçar depois por estar falando essas coisas, né? Mas as pessoas precisam saber, né? Aqui, ó. Aqui é do bagaço da cana de açúcar, né? Ele faz um processo de moagem, ele fica tipo um farelinho, depois isso aqui vai tudo para queima, é tudo queimado, né? Energia geotérmica, isso é legal, é produzida a partir do calor das camadas mais profundas do planeta. Esse calor proveniente do interior das rochas é utilizado para aquecer a água, e o vapor produzido abastece usinas termoelétricas. Outra possibilidade é a utilização de geysers, fontes de vapor de origem vulcânica, presentes no interior da Terra, que frequentemente entram em erupção. Então, ele é bom, mas ele é perigoso, né? Vai que o vulcão decide entrar em erupção, aí você perdeu toda a sua usina. Esse vapor é canalizado e abastece usinas termoelétricas. Então, aqui, por exemplo, ó, essas usinas é assim, você tem aqui, ó, dentro da Terra, um canal que é perfurado até atingir a camada quente lá das rochas, lá dentro da litosfera, né? E daí vai liberando um vapor, aí esse vapor e esse calor vão girando as turbinas, tá? Para fazer, beleza? Comenta aí assim, ó, se você quiser que eu faça um vídeo, dê uma explicaçãozinha de como produzir energia com o vento, com energia solar, para mostrar o funcionamento das hélices, das turbinas, tá? Mas daí comenta aí e tal, que daí eu começo a preparar. Então, em resumo, gente, o que nós estudamos? Que minerais são agregados de substâncias químicas inorgânicas, são essas misturas. Quando esses minerais têm valor econômico, a gente chama de minério, mas não deixa de ser uma rocha, lembra disso? Só que em vez de falar rocha, se eu vejo que aquela rocha vale dinheiro, eu vou chamar de minério. Jazidas minerais são grandes depósitos minérios localizados abaixo da superfície terrestre. Ligas metálicas são as misturas de metais com outras substâncias, né? E os combustíveis fósseis que se formaram há milhões de anos. Tá bom, gente? Até a próxima. Um beijo!